semana de um programa na igreja, tivemos até fizemos uma isso, duas, tratando com o Espírito Santo. Mas aí então, a irmã, a esposa do pastor, na tentativa de ajudar, foi à frente e disse: olha, irmão, não tem nada complicado, não tem nada difícil, é porque Jesus, ele foi apenas um tipo de Deus encarnado, ele foi só um tipo, um modo da divindade. Então você não tem três pessoas, você tem uma só que aparece em três fantasias. E uma delas, essa é a encarnação, o naturalismo humanista. Nesse caso, tenta-se preservar a monarquia divina, a unidade de Deus, afirmando que de fato ele, Jesus, era apenas um nócero, um tipo básico de Deus. E daí vem uma heresia chamada patripacionismo. Patripacionismo, em latim, quer dizer que quem morreu na cruz foi o Pai, com essa máscara do Filho. Pátria, Pai. A paixão do Pai, não é a paixão do Filho. Isso é uma outra heresia que eu não estou mencionando aqui, apenas dizendo que vocês se lembram de que isso existe. Patripacionismo, patripacionismo, Pai. Esse monarquianismo modalista que não deve ser confundido com o dinâmico que Jesus falou. Jesus é apenas um modo da encarnação, de apresentar, do Pai se apresentar. Então, se o primeiro grupo de heresias enfatizando a humanidade foi influenciado pelo monoteísmo judaico, o segundo grupo, enfatizando a divindade com o sacrifício da humanidade, foi influenciado pela filosofia. O Filho não pode, Jesus não pode ter tido realidade física, concreta, porque a carne é má. Estão entendendo? O texto de João 4:2, que já dentro do primeiro século, os cristãos estão enfrentando. Bom, avançando, nós nos encontramos com o arianismo. O arianismo é a terceira alternativa, um caminho intermediário, uma via média na tentativa de resolver o dilema. Bom, uns negam completamente a divindade, outros afirmam que a divindade está presente, mas não tinha realidade física. Então, Ário, um diácono em Alexandria, que viveu do ano 250 ao ano 336. Ário, um diácono em Alexandria. E daí o nome é arianismo. Esse cavaleiro influenciou muita gente ao longo da história. O grupo que permanece hoje são as testemunhas de Jeová. E vocês vão ver por quê. Ele afirmava que houve um tempo em que Jesus não existia. Então, se eu perguntar no exame, eu vou perguntar: o que é o arianismo? O arianismo é a negação da eternidade de Cristo. Que Jesus fosse a terra. Porque houve um tempo em que ele não existia. Portanto, Jesus teve um começo nessa ideia das testemunhas de Jeová. Embora ele fosse um ser pré-temporal, embora Jesus fosse um ser sobrenatural, ele era uma criatura. Foi a primeira criatura de Deus. Sim, segundo o arianismo, nós aqui, distantes de 700 anos, nós falhamos em entender a força do arianismo. Quando você estuda a história da igreja nesse período, você descobre alguns, principalmente ao cavaleiro chamado Justo Gonzalez. Justo Gonzalez é um cubano, professor, formado em professor na Yale, das grandes universidades, cidadãos famosos da América.
E esse cavaleiro, ele diz, Justo Gonzaga, nesse mundo dos seus livros aí, desenvolvimento do pensamento lógico, ele suscita o livro que todo mundo sabe o ar. Lembra o texto diz que todo mundo foi apologista? Ele diz que todo mundo cristão desse todo mundo foi apologista. Jesus. E aí ele explicou, olha, Jesus de fato não era Deus. Ele era a instalação dos anjos, ele era um ser pré-temporal, existiu antes, ele era um ser sobrenatural, mas ele não era Deus. A essência de Deus, ele não tinha a essência. A palavra grega para essência é a palavra ousia. Você vai encontrar quando a gente ousia. Quer dizer essência. Essa é a palavra do latim. A palavra no latim é equivalente a ousia, substância. Jesus não era de substância do Pai. Ele era de uma essência, de uma ousia, de uma substância diferente do Pai. A pergunta tem a ver com isso. Eles consideram então Cristo uma criatura e na encarnação de Cristo eles não consideravam ele como eterno. Houve um tempo que ele não existiu. Portanto, ele não é exatamente igual ao Pai. Falei para você que vocês me jogaram, procuraram lá. Falei? Eles querem acusar os cristãos de politeístas. Vocês têm 3 deuses. Não é isso, eles não entendem. Essa unidade, eles querem falar de unidade numérica. Nós falamos de unidade essencial. O que é um em Deus é a essência humana, que não pode ser dividida. Não é que o Pai tem 33% da substância, da ousia divina, o Filho tem 33% e o Espírito Santo tem 33%. Mas cada um deles tem 100%. O Pai é plano de Deus, Jesus é plano de Deus, o Espírito Santo é plano de Deus. Isso é o ensino da Escritura. Muito bem, então, amigos, Ali fez uma enorme incursão por Senhor. E se ele tivesse vencido, se ele tivesse prevalecido por Senhor, seria de uma natureza diferente. Sim. Qual é a base bíblica dos testemunhos de Jeová para afirmar essa ideia de que Jesus não era eterno, ele é somente. Bom, eles são alguns textos também, mas o grande argumento deles é a versão deles. O Novo Tempo, de fato, não é uma versão da Bíblia, é uma interpretação da Bíblia. Então, por exemplo, quando se prevê, o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. O numeral indefinido, não existe, mas eles fazem a interpretação da versão deles. Quando Jesus disse ao Pai, somos o Pai maior do que eu, então é isso, texto assim, o que Jesus está dizendo? Que na sua encarnação, olha, por algum tempo, porque Deus que até os anjos tiveram sobre Cristo, assim, na encarnação. Então, por um breve período, Jesus foi entendendo essa unidade. Eu digo para essa gente aí, nós humanos, nós gostamos de que alguém diga, eu sou maior. Sabe o que você está falando? Eu sou tal. Na divindade, Deus não é assim. O Pai honra o Filho, o Filho honra o Pai, o Espírito honra o Filho, o Filho honra o Pai, o Espírito honra o Filho. Então, quando Jesus disse que o Pai é maior do que eu, não está falando de diferença essencial na encarnação. Vocês se lembram que em outros textos, e aí eles se esquecem, quando Jesus diz eu e o Pai somos um. Quem me honra a mim, honra o Pai. Jesus não só disse ser Deus, ele agiu como Deus. Qual é a maior evidência? Marcos 2, ele perdoou o pecado. Isso incomodou os judeus. Ele perdoou, porque isso é um pecado de Deus. Então, você meio homem está fazendo com Deus? Jesus então responde, dizendo o que você acha que é mais difícil? Perdoar pecado, manda o outro matar. Então, Jesus por uma coisa troca a outra. Toma sua.
certo? Mas assim são os testemunhos de Jeová. Eu escrevi há muito tempo um artigo intitulado As Testemunhas Falsas, mostrando as mudanças na testemunha de Jeová. Quando você trabalhar com eles, como é seu nome lá atrás, filho? Você? Francisco. Como? Francisco. Você é de onde? Tupã. De onde? Tupã, daqui. Não, porque estou achando você muito parecido com um camarada do começo, que tem uma ideologia aqui alguns anos. Pensei que você podia ser irmão dele, Samuel. Não, porque aqui lá é os caras da Bahia. É do seu pai, não mudar para Tupã. Então, amigos, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a área teve um tremendo sucesso dividindo o cristianismo com essa ideia de que Cristo era uma criatura. Fazia sentido para algumas pessoas. Constantino, que havia se convertido, o imperador Constantino, que havia se convertido nesse período, o homem que tentou utilizar o cristianismo como sendo o cimento do império, ele viu, não entendo isso, precisamente o que eu pensei que ia unir o império é o que está dividindo o império. A divisão criada, causada pelo alienismo. Então, esses imperadores, eles tinham teólogos no serviço dele. E esse camarada, esse Constantino, tinha um teólogo chamado Ócios de Córdoba. Dois eles, Ócios de Córdoba, era um espanhol. Ócios de Córdoba. E Constantino, querendo resolver esse problema de divisão do cristianismo, que estava criando essa dificuldade. Então, você lembra que duas tribos foram completamente extintas, seguidores de Argos, duas tribos, aquelas 10, lembra? 2 seguidores dos tipos. São alianças, criando a confusão enorme no império. Constantino manda Ócios de Córdoba para analisar o problema. O homem, quando chegou e analisou tudo ali, disse: eu já não tinha óculos. Entendeu? Situações que às vezes estão expressas mais por aquilo que elas representam. E Córdoba, quando viu aquilo lá, ele coçou a cabeça. O problema que não se resolve desse jeito, na base da espada. Ele voltou e disse: olha, o problema é muito sério. Isso não vai ser resolvido assim. Constantino convoca um concílio, considerado o primeiro concílio da história, o concílio ecumênico. Esse é o concílio de Nicéia, que você não pode esquecer. Escreve em vermelho, isso aconteceu no ano 325. Você pode escrever até com azul. Nicéia. Mas no seu caderno, você circula de vermelho. Mas eu vou perguntar isso. Primeiro concílio ecumênico da história considerado. Aí estiveram 300 bispos, 300 representantes da igreja. Embora Nicéia represente algumas ambiguidades, não foi a solução final. Jesus foi aí reconhecido nesse concílio pela maioria dos representantes da igreja, dos bispos, e claro, com a pressão aí do imperador, tiveram que assinar a conclusão desse concílio. Então, na cláusula final, esses concílios, todos eles têm uma cláusula final, que sumariza a ideia que prevaleceu. Então, Nicéia terminou assim, a cláusula final. E quanto àqueles que dizem que houve um tempo em que ele, Jesus, não existiu. E quanto àqueles que afirmam que o Filho de Deus é de ousia diferente, ou que ele é criado, ou sujeito a alteração ou mudança, estes, Igreja Católica,
católico aqui está a ignorância de alguns aí. Porque esses perfeccionistas da igreja, esses adventistas histéricos, que estão por aí, os históricos, eu chamo de histéricos, por isso eles não gostam de mim. Tudo bem. Esse é um país livre, se eu gosto aqui, não sei quem. Adventistas históricos, que andam com toda a carnaçada aí, não. Bem, todo mundo, tal. Adventistas históricos, não conhece a história. A igreja foi. A igreja está sendo influenciada. E eu disse isso lá nesse artigo ali, se você entendeu. Influenciados pelo catolicismo, doutrina do pecado original, tolice pura. A igreja católica que é mencionada aqui, não é a igreja católica romana, não. Essa é a igreja universal, a igreja que estava em todo o Império Romano. Isso quer dizer católica, quer dizer universal. Não quer dizer igreja católica romana. Mesma coisa que o credo do segundo século, o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já ouviram? Quando for católico, quando conhece o credo, isso não tem nada a ver com a igreja católica. Essa era a afirmação da ortodoxia cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo. Foi condenado, morto e sepultado. Sou posto Pilatos, desceu ao inferno. Sepultura. Uma mulher em Nova York, ela dizia: o quarto credo que eu mais gosto é esse. E que ele desceu ao inferno. E alguém me pergunta por quê. Ela responde: isso porque é lá que eu vivo, a maior parte. Cristo encarnou nossos infernos. Você está vivendo no inferno? Seja ele do tipo financeiro, a dificuldade de casamento, filhos, parentes, lembre-se. Jesus encarnou nossos infernos. E por isso nos ajudar. Bom, estou dizendo que essa expressão católica, credo, apostólico, concílio católico, não tem nada a ver com a igreja católica. É a mesma coisa que alguém um dia me procurou e disse: está vendo aí, pastor? Aqui, ó, a oração dominical. É a oração do domingo. Está vendo? O domingo está na Bíblia. Já viram na Bíblia aí? Vindo através da vulgar, entrou na sua vida a oração. Pai Nosso é conhecido como uma oração dominical. Não tem nada a ver com o domingo, santa ignorância. A palavra dominical está ligada ao termo latino Dominus Domini, que quer dizer Senhor, é a oração do Senhor. Vamos ver. Bom, o que eu disse aqui? A decisão final do Concílio de Nicéia, mas quanto àqueles que dizem que houve um tempo quando ele, Jesus, não existiu. E aqui, ó, nessa cláusula, eles condenaram todos os hereges. E quanto àqueles que afirmam que o Filho de Deus é de ousia ou de substância diferente, ou que ele seja criado, ou que ele foi sujeito à alteração, ou à mudança, a estes a Igreja Católica anatematiza. Anatema. Bane. Os bispos tomam essa posição. Agora observe o nome que eu vou dizer assim: o grande opositor diário, tanto em Nicéia como no período posterior a Nicéia, foi Atanásio, bispo de Alexandria. Eu tenho dito várias vezes, quando falo o nome desse camarada, o cabelo arrepia. Atanásio, com 29 anos, já era um doutor da igreja. Foi exilado, foi deposto, restabelecido, saiu, voltou, não teve a sua posição.
permanente. Esse viveu do ano 296 ao ano 373. Percebe? Em Niceia, 325, o homem tinha apenas 28 anos. Grande vulto da igreja. Bispo de Alexandria é o vulto que se destaca em Niceia, especialmente no período posterior ao concílio. Se você estudar isso aqui, você vai ficar encantado com esse negócio, porque aí muitos desses bispos eram favoráveis à área. E a permanente luta do Atanásio foi contra essa gente. Período posterior ao concílio. Incansável, oponente ao do arianismo. Para Atanásio, Jesus é da mesma essência, da mesma ousia do Pai, partilhando da mesma natureza de Deus. Vai lá, meu filho, vai. Não estão ouvindo? Ah, tá. Som. Som. Aí, eu vou ter que apurar esse negócio. E cadê o rapaz a quem eu encomendei esse negócio? Quem foi ele? O senhor não apareceu para trazer outros com você? Som. Deixa. O que você quer dizer com isso? O que você tem a dizer em sua defesa? Eu passei lá, já tinham retirado. Passou lá, já tinham retirado. Muito bem. Pelo menos você fala grosso, não? Lá na Califórnia fizeram um concurso para a polícia, um camarada passou e veio lá em tudo. Perdeu na voz. Podia ser. A polícia já pensou. O camarada disse: "Esteve preso em nome da lei." É isso aí. Então, meus amigos, tudo claro até aqui. Eu estou avançando meio devagar, contando algumas histórias para vocês descontraírem. Agora vamos falar do período pós-niceno, as discussões cristológicas. Período pós-niceno. Bom, do concílio de Niceia em diante, a igreja aceitou Jesus Cristo, a igreja universal, não é essa universal ordinária do Reino de Deus. A igreja aceitou Jesus Cristo como Deus pleno. Quando agora estamos entre a cruz e a espada, né? Você tem de um lado, você não pode dizer igreja católica, confunde com os católicos romanos. Você não pode dizer igreja universal, confunde com os outros. Mas, de qualquer forma, a igreja universal, a igreja católica, sem qualquer relação com esses grupos aí, passou a afirmar que Jesus é pleno homem e verdadeiro Deus, pleno Deus. Estão entendendo? A partir de Niceia. Mas quando a doutrina da divindade do Filho foi oficialmente estabelecida, o aspecto especificamente cristológico emergiu. Muito bem, ele é pleno Deus, ele é pleno homem. E como é que essas duas realidades convergem numa única pessoa? E aí, outro período de enormes discussões. E aqui, outras heresias apareceram. Você novamente tem o conflito entre duas escolas teológicas. De um lado, Alexandria, com a forte influência helenística. Você tem uma escola em Alexandria, influenciada pela filosofia grega. E, por outro lado, Antioquia, com uma forte ênfase do elemento sírio, o qual enfatizava as narrativas dos evangelhos e a verdadeira humanidade cristã. Olha,
Deixa eu fazer uma pequena divergência. Quando você estuda, você estuda os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. A diferença entre os sinóticos, sinótico é a visão comum, visão conjunto. Quem são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Eles são sinóticos. Esses três evangelhos, eles são muito diferentes do evangelho de João. Três aqui, esses três, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam ênfase eles começam afirmando a humanidade de Jesus. E aí por isso tem genealogia, e Lucas, Mateus, eles começam a falar dos ancestrais humanos de Cristo. E claro, João não tem genealogia nenhuma, ele começa com a eternidade. No princípio era o verbo, não tem nenhuma relação com esses ancestrais humanos de Cristo. Levado a extremo, a ênfase na humanidade pode terminar com um idealismo. Levado ao extremo, a ênfase na divindade pode terminar com um docetismo. Entendeu? A igreja da Síria, a escola de Antioquia, enfatizava os evangelhos, mas o negócio é que eles terminaram sem concluir aquilo que foi começado. Os evangelhos afirmavam que Jesus é homem, afirmavam a humanidade, mas chegavam à sua divindade. João começa com Deus, mas ele não termina aí. Ele enfatiza também a humanidade de Jesus. Essa foi uma tendência desse tempo. Então aqui nós nos encontramos com outras heresias. A primeira delas, desse período pós-niceno. Agora, as heresias especificamente cristológicas. A primeira delas é talvez chamada Apolinário. Apolinário viveu do ano 310 ao ano 390. Bispo de Laodiceia. Essa Laodiceia aí não é essa que você encontra na Bíblia, não. É uma cidade da costa da Síria, que não deve ser confundida com a Laodiceia bíblica. Muito bem. Esse cavaleiro, Apolinário, era um amigo íntimo de Atanásio. Quem era mesmo Atanásio? O grande opositor do arianismo. Tá? Então, quando essas coisas forem caindo na sua cabeça, você vai localizando facilmente essa linguagem aqui, relacionamentos. Amigo íntimo de Atanásio, advogado da ortodoxia contra o arianismo. Ele foi educado em Alexandria, que enfatizava a divindade do Filho, mas ele aceitava a tricotomia platônica, de que o homem, segundo o qual a natureza humana é composta de corpo, soma 2, alma racional, alma racional, psique. Então, esse cavaleiro havia sido. Você me dá aquilo lá, filho, você não trouxe a banqueta, pelo menos se redime aí, apaga aí para mim, por favor. Vou ver se além de falar grosso, você vai trazer outra coisa. Muito bem. Falando de Apolinário, que gerou essa heresia chamada apolinarianismo. Ele havia sido educado em Alexandria, forte influência da filosofia grega, e aceitava a ortodoxia, mas ele também expressava sua compreensão de que a natureza humana é formada de 3 elementos: soma, corpo, psique, alma irracional. E o nous, que é a alma racional, o intelecto.
essa, na compreensão dele e de outros, essa dimensão aqui é o locus, o lugar do pecado. O pecado está estabelecido aqui no intelecto. Então, o que ele dizia? Ele dizia que Jesus teve um corpo, sono, Jesus teve uma psique, uma alma irracional, princípio da vida, mas o nous em Jesus, você vê? No lugar do nous, tomou o logos, tomou o lugar do nous. Então, Jesus tinha corpo humano, Jesus tinha essa psique humana também, mas o nous, a sua mente, o logos do pecado, o logos tomou esse lugar. Professor, Sim. Esse pensamento ainda predomina nas igrejas evangélicas hoje, por exemplo, em corpo e alma e espírito. Ah, sim. A Bíblia fala, mas eles não entendem que essa, quando a Bíblia diz de forma metafórica, Paulo diz corpo, alma e espírito, ele fala apenas na totalidade do universo, um homem completo. Não há divisão entre uma coisa e outra. O certo é que nessa compreensão, Jesus tinha um corpo humano, Jesus tinha um princípio de vida como todo mundo, alma irracional,